Olá, meus irmãos, eu lhes convido a abrirem comigo para fazermos juntos a leitura na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon, a última carta que aparece do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Vamos ler, meus irmãos, diz assim a santa palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu, torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o tivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nos perdoe os pecados em Cristo Jesus e pedimos que hoje, Senhor, que iniciamos este estudo nesta carta tão preciosa, Tua Palavra, Senhor, que nos conduzas por todas essas exposições, esses estudos, essas reflexões, para que sejamos edificados, para que compreendamos realmente a mensagem desta carta e sejamos grandemente, Senhor, edificados, fortalecidos, haja também salvação na vida das pessoas, transformação e ao mesmo tempo, Senhor, aprendamos com essa carta, com essa porção essa pérola da Tua Palavra, a nos relacionarmos com as pessoas e a influenciarmos as pessoas com o Evangelho, em nome de Jesus, para a Tua glória, para o bem da Tua igreja, para o bem de todos, Senhor, da nossa sociedade. Em nome de Jesus, nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos queridos. Eu gostaria de lhes hoje apresentar uma introdução, irmãos, a essa pequena carta, não é, do apóstolo Paulo, a menor carta escrita no Novo Testamento por Paulo, uma carta assim de um tom muito pessoal, uma pérola realmente que ficou para nós, segundo a vontade de Deus, do Espírito Santo, para que nós tivéssemos hoje, pudéssemos estudar, sabendo, né, podendo supor com um grande grau de certeza, evidentemente, que o apóstolo Paulo escreveu muitas desse tipo de carta, mas essa ficou para nós, não é, esse tom pessoal de ele escrevendo especialmente para um irmão,
um amigo fazendo um pedido, e aqui nós temos grandes lições. Essas exposições, então, nós vamos iniciar hoje. Esse estudo que eu estou gravando, na verdade, é para os meus queridos irmãos do grupo de risco da nossa congregação, irmãos amados, que ainda não podem estar conosco nos nossos cultos. Eu estou gravando aqui no sábado, né, na véspera do dia do Senhor, mas esse estudo eu estou publicando a partir das 10h30 da manhã, né, de domingo, e exatamente para esses irmãos do grupo de risco. Mas quando vocês então acessarem a assistir este estudo, eu já terei pregado essa mesma mensagem, né, se o Senhor assim permitir, já no domingo de manhã, no nosso culto das 7 horas da manhã, que estamos fazendo bem cedinho, exatamente devido à pandemia, então no ar livre, né, para que possamos então fazer o nosso culto com segurança. Mas aos irmãos então amados, eu estou gravando esse estudo, a todos os irmãos de todas as partes, né, do país e até do mundo que também estão assistindo. Espero que chegue a muitos locais esse estudo na preciosa carta a Filemon, e também aos irmãos da congregação que já estiveram conosco hoje pela manhã, já ouviram, né, a exposição, mas também querem reforçar através agora desse estudo bíblico, dessa gravação aqui através do vídeo, né, pela internet. Então, meus irmãos, o que eu vou fazer hoje, na verdade, o nosso estudo nessa carta, eu pretendo que seja feito aí em 4, 5, no máximo 6 estudos, né? Eu acredito que nós vamos poder cobrir a cartinha, uma carta pequena, mas eu gostaria de realmente tirar dela lições importantes durante esses domingos, irmãos, começando com hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E agora o que eu vou fazer é tão somente uma introdução, meus irmãos. Aqui eu vou tratar um pouco da ocasião da carta, da autoria da carta, ocasião, e também das lições que essa carta ensina para nós. Já vou aqui, né, nós vamos estudar isso com mais detalhes a partir do momento, nós vamos entrar ainda no texto, mas a partir do momento do próximo domingo, se Deus quiser, e nós entrarmos no texto dessa preciosa carta, nós vamos então poder entrar nas lições, né, dela, nos ensinos desta carta. Mas hoje eu já quero dar um vislumbre dos ensinos, do tema da carta, do propósito da carta, da circunstância, da autoria da carta, esses assuntos introdutórios, como sempre nós procuramos fazer quando nós começamos a estudar algum livro da Escritura. Temos feito isso na nossa congregação, e como é costume, né, dos pastores, quando eles fazem exposições bíblicas, para que nós possamos ter uma visão realmente panorâmica, né, dessa carta, para que então depois nós possamos também entrar nos detalhes da carta. Bom, a autoria não é questionada, enfim, tem sido aceita, não tem grande problema com a autoria, tem sido largamente aceita, como realmente sendo do apóstolo Paulo. É um tom muito pessoal, é uma carta que ele escreve para um amigo, apesar de que ele endereça também a uma igreja, né, a igreja que está na casa deste amigo, mas é uma carta escrita especialmente a ele, a Filemon, que deveria ser um homem abastado, um homem de muitos recursos, morador, como daqui a pouquinho eu vou explicar, da cidade de Colossos, provavelmente, né? E que então Paulo escreve a ele para lhe fazer um pedido, meus irmãos, um pedido pelo seu irmão, amigo também, chamado Onésimo, não é? Como ele coloca aqui na palavra aqui na carta, no versículo 10, peço-te por meu filho, na verdade, né? Ele chama de filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, quem é Onésimo, irmãos? Onésimo era um servo, era um escravo, exatamente, de Filemon. Filemon era um cristão piedoso, um homem de muitos frutos espirituais, né? Um homem a quem Paulo elogia, a quem Paulo nos apresenta aqui como um exemplo de amor, e que com certeza ajudava a muitos irmãos naquelas ocasiões ali, exatamente por ter condições. Era um irmão, enfim, que por amor a Cristo ajudava, e crendo em Cristo, e isso Paulo deixa bem claro,
amava também os irmãos, e esse amor, como sempre a Escritura vai demonstrar, esse amor era demonstrado na prática, era mostrado na prática da vida, das atitudes, enfim, de Filemon, né? E Onésimo era um servo, era um escravo de Filemon e fugiu dele, não é? Nós temos aqui, meus irmãos, essa cartinha, essa carta de Filemon, ela é muito, muito relacionada com outra carta importante, a carta aos Colossenses, aos irmãos, à igreja de Colossos, aquela outra cidade. Então aqui Onésimo aparece, não aparece Filemon, mas aparece Onésimo, onde então nós podemos ter uma ideia de quem era Filemon, de quem era Onésimo, né? E fazendo uma relação entre essas duas cartas e da ocasião em que essas coisas realmente aconteceram. Aqui no capítulo 4 de Colossenses, nós temos assim, meus irmãos, a partir do versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, nós temos Aristarco, também diz aqui, Aristarco está preso comigo, vos saúde, Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, né? Lá no versículo 17, Paulo fala, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Quando nós lemos aqui Filemon, nós vemos assim, meus irmãos, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, né? Então, meus irmãos, nós podemos fazer uma relação entre esta carta de Filemon e Colossenses e dizer, por exemplo, que Onésimo então era de Colossos, não é? Estava entre aqueles irmãos, e que Filemon também era daquela cidade, provavelmente, ou pelo menos ali próximo, né, a Colossos. E nós podemos então, meus irmãos, relacionar essas cartas e dizer o seguinte, que esse destinatário, essa pessoa para quem Paulo destinou a sua carta, era um homem abastado, um cristão piedoso, provavelmente então de Colossos, e que aqui Paulo está enviando Onésimo de volta a ele, irmãos, e exatamente com esta outra carta. Colossenses diz, Paulo diz no versículo 8, o qual vos enviei para o mesmo fim, juntamente, versículo 9, juntamente com Onésimo, né, amado, fiel irmão, que é dos vossos, ou seja, ele envia Onésimo junto com Tíquico, que é irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, exatamente porque então podemos supor que todas essas pessoas aqui ou eram de Colossos ou de um lugar muito próximo, né? Então Filemon também era de lá. Então o que aconteceu aqui, meus irmãos, foi que o apóstolo Paulo está enviando este escravo fugido. Onésimo fugiu, né? Fugiu de Filemon, provavelmente então que morava em Colossos, e fugiu também, é possível, roubando alguma coisa, né? Roubando alguma coisa de Filemon, roubando algum dinheiro, ou um objeto, enfim, e dando prejuízo para Filemon, pode ser esse o caso, ou também pelo próprio fato de ter fugido e não cumprir as suas obrigações como servo, ele está então causando um prejuízo a Filemon, ou seja, fez o que é mal, fez o que não é útil, causou prejuízo ao seu senhor. Só que não sabemos como, na prisão então de Paulo, que provavelmente, meus irmãos, é a prisão também, e essa carta e Filemon, podemos dizer também Efésios, cartas da prisão, né? Essas cartas provavelmente foram escritas, irmãos, na ocasião em que Paulo estava preso em Roma, né? Que deve ter sido a cidade para onde Onésimo fugiu, uma metrópole importante, exatamente para se esconder, para
ficar ali isolado, meus irmãos. E nós temos aqui em Atos, no último capítulo de Atos, no versículo 28, nós temos Lucas contando para nós, a partir do versículo 15, de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 tendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com um soldado que o guardava. Então, isso aqui em Roma, Paulo ficou preso em Roma, mas na sua própria casa, né, como diz o texto. No versículo 30 diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, provavelmente, foi essa ocasião aqui de prisão de Paulo, que Onésimo, então, fugindo para Roma, não sabemos como, mas teve Paulo preso, né? Teve contato com Paulo, né? A Bíblia diz aqui, então, vou reler aqui de novo, porque esse é um dado muitíssimo importante, que versículo 31, versículo 30, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, meus irmãos, ou Onésimo, não sabemos como Onésimo teve contato com Paulo, mas Paulo pregava o evangelho a todos quanto vinham vê-lo, né? Então, Onésimo foi esse, provavelmente, juntando os pontos aí, que recebeu essa palavra e foi, pela obra da graça do Espírito Santo, convertido, transformado por Deus, como nova criatura, um crente em Cristo Jesus, como um certo comentarista coloca, ou ele foi convertido de uma falsa religiosidade, um falso cristianismo para o verdadeiro cristianismo, ou do paganismo para o cristianismo verdadeiro, genuíno, não sabemos, né? Mas tanto faz, seja uma coisa, seja outra, mas ele foi convertido, foi transformado através da pregação de Paulo, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então nós temos aqui este fato, meus irmãos, e Onésimo, então, convertido, passa a servir Paulo, passa a ajudar Paulo ali na sua prisão, e porém, irmãos, estava fugido, né? E com certeza ali, por conselho do próprio apóstolo Paulo, ele decide voltar, mas com recomendação apostólica. Paulo, então, escreve esta carta, meus irmãos, agora Onésimo é um novo homem, escreve esta carta ao seu amigo Filemão, crente piedoso, que volta então de Colossos. Então, só recapitulando, então, provavelmente Onésimo fugiu de Filemão da cidade de Colossos, foi para Roma, a grande metrópole distante de Colossos. Alguns supõem também que tenha sido para um local mais perto, mas é mais provável, né? Eu fico mais com aqueles que supõem que ele foi para Roma, que era mais distante, um fugitivo, né, gostaria de estar distante e escondido numa grande metrópole também, como era Roma. Então nós temos aqui essa situação. Então agora ele volta com Tíquico, como nós lemos em Colossenses, e ele volta com a cartinha na mão de Paulo. E Paulo pede o que para Filemão? Paulo pede que Filemão o receba agora, não mais como um escravo, não mais como um servo, mas como irmão, e não imponha sobre ele os castigos severos, né, que a lei permitia ou determinava, mas que o receba como irmão, que o receba, que o perdoe pelo que ele fez, que o receba, que o ame, e que agora entre nessa relação dele, ainda evidentemente dentro daquela instituição, né, daquela época do império, como sendo senhor ainda dele, institucionalmente, digamos assim, de acordo com a cultura daquela época, mas o receba agora na atitude de irmão, considerando Onésimo como irmão, perdoe, o receba. E Paulo ainda diz assim: se ele fez alguma coisa, se ele lhe deu algum prejuízo, e aí podemos supor que talvez Onésimo tenha roubado a Filemão na fuga, ou talvez ele
seja referente, como eu disse também, ao prejuízo que ele causou, exatamente por não cumprir o seu papel de servo, por ter fugido. Bom, tanto uma coisa como outra, mas Paulo diz: se ele te deve alguma coisa, eu pagarei. Então nós vemos aqui, irmãos, a grande beleza realmente desse escrito, dessa carta tão pequenininha, mas eu confesso, irmãos, que eu amo muito essa carta, e que expressa realmente a beleza de Paulo ali, na sua piedade, no seu amor a Deus, no seu amor à igreja, no seu amor aos irmãos, e na maneira como ele lida com essa situação, intercedendo por um escravo fugido, exercendo ali então o amor cristão, a piedade cristã. Irmãos, isso é muito, muito maravilhoso, meus irmãos. Então nós temos aqui que o tema da carta, podemos dizer assim, é um pedido por um escravo, não é? Segundo o Evangelho. Podemos dizer assim, como um tema dessa pequenina carta, né? É um pedido por um escravo fugido, segundo o Evangelho. O pedido de recebê-lo exatamente, transformado pelo Evangelho, por parte do irmão que era também do Evangelho, irmão em Cristo Jesus, conforme então o Evangelho, meus irmãos. Nós podemos então, meus irmãos, esse é meu ponto agora, um aspecto muito importante aqui, que ainda nesse ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos, é que em Deuteronômio capítulo 23, versículo 15, havia uma palavra ali do Senhor com relação a uma situação como essa, que é importante que nós mencionemos agora, meus irmãos, em que o Senhor Deus diz em Deuteronômio capítulo 23, no versículo 15, ele diz assim: não entregarás a seu senhor o servo que fugiu do seu senhor para se acolher a ti. Então aqui provavelmente uma referência àqueles servos cruéis, aliás, aqueles senhores cruéis, não é, que fugiam, e aí o Senhor Deus diz que não se deve entregar ao seu senhor o servo que fugiu do seu senhor para se acolher a ti. Não era o caso aqui, irmãos, aqui era um caso entre irmãos, e portanto Paulo avaliou a situação, com certeza ele conhecia essa lei do Antigo Testamento, mas avaliando a situação viu que não cabia aqui, né, nesse caso, não era um senhor cruel, mas era Filemon, era um irmão piedoso. Então, para acertar as coisas, para haver reconciliação, para haver acerto, já que Onésimo tinha roubado ou feito coisas erradas, enfim, tinha agido incorretamente, tinha causado prejuízos, era um homem ímpio, não é? Paulo age dessa maneira, mas nós podemos ver aqui como Paulo avaliou tudo e como Paulo manifesta ali realmente o efeito do Evangelho na reconciliação, no amor, na operação ali da graça de Deus entre os homens. Nós temos então aqui três pessoas, basicamente, não é? Nós temos o Paulo, um ex-fariseu, que com certeza, irmãos, escrevendo a gentios, né? Vimos a transformação na vida dele. Temos aqui Filemon, um gentil convertido ao Evangelho. Nós temos, irmãos amados, nós temos Onésimo, um escravo fugido de Filemon. Então essas três pessoas estão aqui nessa história e nessa carta e mostram a operação do Evangelho. É isso muito importante nós notarmos nessas três pessoas. Então eu gostaria de tratar agora, irmãos, brevemente tocar com vocês, e na medida que nós formos estudando, nós vamos então tratando aí e entrando nesses assuntos. E aqui já quero tratar dos temas e das lições para nós nesse primeiro estudo introdutório dessa carta tão preciosa. Então nós podemos aqui, como primeiro ensino da carta, nós podemos ver realmente o efeito do Evangelho. É impressionante como tudo que acontece aqui está debaixo da graça de Deus, do efeito do Evangelho. Quando Paulo diz, por exemplo, aqui no versículo 5, ouvindo do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Filemon era como era por causa do Evangelho. Quando nós lemos que no versículo 10, peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Onésimo foi transformado por causa do Evangelho. Quando nós temos, irmãos, o próprio Paulo escrevendo essa carta, nós sabemos quem era Paulo, um fariseu que odiava Cristo e que foi convertido,
porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vemos o efeito do Evangelho, o poder do Evangelho na vida de Paulo. Aqui está então, meus irmãos, o Evangelho transformando as vidas humanas e fazendo-as instrumento do amor. E é isso que nós temos aqui. Paulo ama Onésimo por causa da transformação que ele recebeu em Cristo Jesus, porque ele ama Jesus. Paulo ama a Filemon por causa da transformação que ele recebeu em Cristo Jesus. Onésimo se arrepende e quer voltar a Filemon e não mais roubá-lo, não mais enganá-lo, não mais traí-lo, porque ele ama agora Filemon em Cristo Jesus. E Onésimo cuidou de Paulo nas suas prisões, ali naquele período, porque ele ama Paulo em Cristo Jesus. Nós temos agora Paulo apelando, meus irmãos, de maneira maravilhosa, a Filemon, que receba Onésimo, que perdoe Onésimo, que o receba agora como irmão em Cristo Jesus. Então o efeito do Evangelho ali, transformando aquelas relações, que o que poderia transformar um fariseu, escrevendo e lidando com gentios, com pagãos, e se relacionando com ele e amando-os a não ser Cristo, o que poderia transformar uma relação difícil, complicada, entre senhor e escravo, senhor e servo, como era aquela relação ali, a não ser o poder de Deus, a graça de Deus no Evangelho. É isso que o Evangelho faz. Meus irmãos, esse é o tema dessa carta, um dos temas preciosos dessa carta. Na verdade, é o tema principal, eu posso dizer, o efeito do Evangelho nessas relações, não é um pedido, por isso que eu disse que o tema da carta é um pedido por um escravo, conforme o Evangelho, debaixo do efeito do Evangelho, e que esse Evangelho, meus irmãos, nós possamos meditar e aprender nessa carta, que assim nós devemos agir nas nossas vidas, com amor, com misericórdia, amando as pessoas em Cristo Jesus, no Evangelho, e agindo neste amor, conforme o apóstolo Paulo nos ensina e realmente age aqui, irmãos, nessa preciosa carta. A segunda lição, irmãos, é que o Evangelho mina a escravidão. Nós podemos ver aqui que naquela época, no século ali I, e naquela relação entre senhor e escravo, o servo era considerado, a bem da verdade, como uma espécie de objeto, não é? Como um certo autor coloca, mais ou menos assim, como um objeto vivo, né? Um instrumento vivo, alguma coisa assim. Então, mas era um objeto. Então, meus irmãos, nós temos aqui que nesse momento essa relação, esse tipo de ideia que sustenta essa instituição da escravidão, não é? De um homem se tornar escravo de outro homem, essa instituição, ela é minada, ela é destruída pelo Evangelho, porque agora o Evangelho, Paulo diz que no versículo 16, não já como servo, para que Filemon recebesse Onésimo, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Observe então que essa instituição perversa, não é? Que foi ali evidentemente fomentada e produzida pelo pecado, pelo egoísmo, pela aquela coisa do homem se considerar melhor do que o outro, aprisionar o outro, escravizar o outro, isso foi minado, porque agora todos são um em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, então veja que a instituição é minada e, portanto, perde o seu sentido. Todavia, nós podemos observar que Paulo não atacou a instituição em si, não é? Quando Paulo, no seu ministério, isso é bem impressionante de nós notarmos, de nós observarmos que Paulo, quando escreve, por exemplo, a sua carta aos Efésios, aos Colossenses, ele trata ali da questão dos senhores e servos e como eles deviam se relacionar dentro do cristianismo, mas ele não desfaz, ele não diz para destruir naquele momento a instituição. Na verdade, naquele mundo perverso, como certo também autor coloca, não havia ainda essas questões, não havia uma luta abolicionista, por exemplo, não havia nada disso, né? Então Paulo nem começa esse tipo de luta política, não é isso que ele faz, mas ele, num certo sentido ali, ele trabalha com o que se tem, né? Com aquilo que se tem naquele momento, com aquilo que se apresenta ali, mas o que acontece, meus irmãos, é que ele proclama o efeito do Evangelho, a transformação que
que o Evangelho produz naquela instituição, modificando-a, na verdade, não combatendo-a ainda diretamente, isso é bem interessante nós pensarmos, mas tirando realmente seu sentido ali perverso de considerar aquelas pessoas como objeto. Eu creio que aqui fica uma lição para nós, que é assim que o Senhor vai trabalhando. Evidentemente que esse princípio que começou assim, deu ensejo depois, né, a pensamentos abolicionistas, a pensamento que a escravidão não tem sentido, realmente ao fim da escravidão, mas aqui ainda Paulo não apregou a isso, mas ele, trabalhando com a situação que tem naquele momento, ele mina essa instituição perversa pelo Evangelho. Evidentemente ele não apoia a escravidão, mas ele não luta diretamente contra a escravidão, mas ele mina pelo Evangelho. E é isso que acontece sempre. Primeiro, o Evangelho vai transformando as pessoas e, consequentemente, vai transformando também e diluindo e destruindo todas as instituições perversas. Fica uma lição para nós, que é assim que nós devemos fazer hoje, meus irmãos, em termos culturais, no mundo que nós temos aí, nós temos muitas e muitas opressões, instituições perversas, digamos assim, efeito do pecado, efeito da morte, efeito dessa perversão que há nos homens. E à medida que nós formos pregando o Evangelho, as pessoas vão se convertendo, essas coisas são minadas e as transformações vão acontecendo, ainda que nós não venhamos lutar diretamente contra essas coisas, mas pregando e proclamando. Daqui a pouco essas coisas vão se diluindo, e aí sim, aí vem outro tipo de, vamos dizer assim, de lutas, em que essas coisas então vão ser abandonadas. Eu creio que esse, fica aqui um efeito para nós, de que esse deve ser o nosso procedimento então para uma transformação cultural. O Evangelho e o cristianismo, ele transforma a cultura. Ele é aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: nós somos sal, nós somos luz. Então haverá uma transformação cultural ali, meus irmãos. E finalmente, um terceiro aspecto que eu gostaria de falar, meus irmãos, é o amor que está especialmente em Paulo, né? Aqui Paulo brilha no seu tratamento com Onésimo, com Filemon, amando essas pessoas, procurando fazer com que elas se reconciliem, elas exerçam, não é? O amor cristão, se reconciliem, calmem os problemas, porque isso tudo é em Cristo Jesus. E aqui nós vemos isso expresso em palavras. Nós vemos aqui o amor, nós vemos aqui a prudência de Paulo nas palavras. E assim, irmãos, tudo que Paulo fazia era por amor. Às vezes Paulo escrevia cartas muito, vamos dizer assim, de gratidão, como por exemplo, Filipenses. Às vezes Paulo escrevia cartas severas, era severo, como acontece com Gálatas, em que ele nem mesmo faz elogios ali em Gálatas, e também aos Coríntios, em que ele faz ainda alguma palavra de consideração, mas ali ele trata severamente de muitos problemas sérios, da carta primeira aos Coríntios. Às vezes Paulo aqui fala de maneira tão afetuosa a um amigo, mas sempre, sendo severo, expressando alguma gratidão, ou essa afeição, como é aqui o caso, e intercessão por um homem necessitado como era Onésimo, seja como for, irmãos, mas sempre gerado pelo amor a Deus e amor à Igreja de Deus. Que nós possamos também agir assim, que essa cartinha, o estudo dessa pequenina pérola, nos ensine a agir dessa maneira exatamente, a usar sempre as nossas palavras geradas pelo amor, às vezes tendo que repreender, às vezes agradecendo, elogiando, às vezes intercedendo por um amigo, mas sempre, irmãos, que Deus nos dê graça, para que as nossas palavras sejam expressão do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Sejamos sal, sejamos luz. Que esse estudo nessa preciosa carta nos ensine, meus irmãos, nos instrua a agir assim, com amor, o amor do Evangelho. Esse é o tema que eu coloco na carta. Um pedido por um escravo, né? Conforme o Evangelho. E a essência aqui, na verdade, a prática de tudo aqui é gerada pelo amor a Deus, amor aos irmãos. Que assim seja conosco. Vamos orar? Senhor, abençoa meus irmãos. Que o Senhor os fortaleça na palavra, os edifica. Os meus irmãos, especialmente que estão no grupo de risco, que não podem estar conosco ainda no culto, mas que o Senhor os edifique, os fortaleça, os guarde na palavra, na verdade, em nome de Jesus. E em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor
nos ensine nesse estudo desta carta, a partir dessa primeira exposição, essa primeira estudo introdutório, mas na medida também que nós formos entrando no texto, que nos ensine, que nos edifique, que nos fortaleça, em nome de Jesus, para a tua glória. Assim nós oramos em Cristo, assim nos agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos amados. Orem com as suas famílias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Até logo, irmãos.